Olá brasileiros, hoje venho falar sobre o Haiti, um país no Caribe. Vamos falar porque ele é o país mais pobre do continente americano e como poderia ter evitado essa situação que está hoje. Haiti, país localizado no Caribe, conhecido hoje pela sua pobreza e tem vários motivos para ter essa pobreza que tem no país. E também conhecido por ser o segundo país a ser independente atrás dos Estados Unidos e primeiro na América Latina a ser independizar e ao mesmo tempo a abolir a escravidão. E também uma das únicas monarquias da América. Bem, para entender a história e o motivo do país ser assim, para isso temos que entender a história do Haiti. Haiti foi uma das ricas colônias da França. A França investe pesado nessa ilha, vindo mais de 700 navios só para a ilha, sendo muito lucrativa para a França. Mas esse ganho era feito por mão de obra escrava, tendo muita população escrava vinda da África. Isso fazia muita diferença, porque como a maioria da população era escrava, muitos fugiam, o que a classe branca não podia conter e domar todos, porque na ilha tinha mais de 500 mil escravos. Então logo esses escravos começaram a se rebelar na conhecida e sangrenta Revolução Haitiana. Isso foi bem ferrado para a França, que não pode lutar, porque estava acontecendo as guerras napoleônicas. Napoleão tentou enviar tropas para a ilha, mas foi barrado pelos britânicos, o que ajudou o Haiti a ser independente. Mas aí que começa o problema, porque junto com a independência a escravidão foi abolida junto à independência. Isso fez com que outros países não o reconhecessem, porque se eles o reconhecessem, com certeza as colônias iriam se independizar. Até o próprio Estados Unidos não reconheceu o Haiti para não piorar sua relação com as nações europeias. Assim o Haiti teve que apelar para a França para ter o reconhecimento de nação independente. A França queria de volta a ex-colônia, mas a colônia queria ser reconhecida. Então a França colocou uma dívida para o Haiti pagar, e a dívida era muito grande, sendo incapaz de pagar, que teve recorrer aos bancos franceses para pagar uma dívida que não podia pagar, o que ferrou muito a economia do Haiti. Esse é um dos principais problemas que o fez pobre. Mas não foi só a França que fez o Haiti ser pobre, outras causas, como umas delas foram as intervenções na ilha. Primeira intervenção foi dos Estados Unidos em 1915 até 1934 e também tendo uma intervenção do Brasil, sendo uma missão de paz da ONU entrando em 1994 até 2017 ou 2016. Essas intervenções não são só de países tendo várias ONGs no país tentando ajudar, mas alguns fazem corrupção. E também a outra grande causa era o governo haitiano, que como todo país da América Latina é corrupto. Isso devido a ditaduras que ajudaram, mas a que mais influenciou foi a ditadura de Papa Doc e Baby Doc, que mataram muita gente. E aliás, Papa Doc e Baby Doc, que nome de merda. E o último motivo do Haiti ser assim é a desigualdade social, política, econômica e racial. Isso começou na época da colonização. Como disse, tinha muita população escrava vinda da África e pouca população mestiça e branca. E quando aconteceu a Revolução Haitiana, muitos brancos foram mortos e outros fugiram para outros lugares. E também líderes que caçaram os brancos e mestiços nesta época, tipo Jean-Jacques, imperador do Haiti, caçou a população branca francesa e europeia. E os mulatos, que eram os mestiços, tinham medo de ser os próximos, então eles se rebelavam. E também que eles conseguiram derrubar Jean-Jacques e seu amigo Henri Christophe, rei do Haiti, que fez a Era Dourada do Haiti. Ficou com a parte sul da ilha, mas por suas condições de saúde eclodiram revoltas, e o reino do Haiti derrubado, e colocam uma república. Mas a república traria a monarquia de volta. Os mulatos elegeram um cara chamado Faustino. Os próprios mulatos o apoiaram pensando que ele seria um líder fantoche. Ele se elege e expulsa os mulatos, que estavam 2 décadas no poder, virando o segundo e último imperador do Haiti. Seu reinado foi bem parecido com o de Henri. O problema é que ele era obstinado a conquistar a República Dominicana. Ele tentou várias vezes, mas ao atacar a República Dominicana, uma coalizão contra o Haiti, entraram Estados Unidos, França e o Império Britânico. Eles
eles ajudaram a elite mulata que tirou o imperador Faustin I do poder e que foi exilado e morreu um tempo depois. Bem como viram, o passado fez o que esse país de hoje. Dá pra mudar isso hoje, mas seria difícil, mas não impossível. Agora que eu falei brevemente a história do Haiti, agora vou falar baseado na minha opinião. Como o Haiti poderia ter evitado de ser pobre para pelo menos ser um país estável economicamente e politicamente? A primeira coisa seria não pagar a França para evitar de ficar quebrado economicamente. Como eu disse anteriormente, a França queria o Haiti sob o seu domínio, então a França deu duas opções para o Haiti: uma, pagar uma dívida pela independência e ser reconhecido como independente, uma coisa normal. O Brasil e outros países independentes na América foram cobrados o problema, e que os colonizadores abusavam e colocavam uma grande quantia de dinheiro para reconhecer um país. No caso do Haiti, como disse, ele não podia, porque não tinha condições financeiras diferente de outros países grandes com recursos, ou que tivesse um grande tempo para juntar e pagar o país. Ele teve que usar mão de obra forçada, praticamente mão de obra escrava, para ficar no azul e não gerar crise. A França deu essa opção, porque o rei da França mudou de ideia. E se o Haiti pagasse, ele seria reconhecido, mas se não o fizesse, a segunda opção seria lutar e ser conquistado. Haiti escolheu pagar uma dívida que não podia, e em 1825 foi reconhecido pela França. Mas a que preço? O preço de pagar uma dívida muito cara que piorou a economia haitiana, que não estava tão boa antes, mas dava para viver. Mas com a dívida a economia piorou muito, não só tendo que pagar a mesma França, mas também os donos de escravos quebrando a economia. Então lutar seria algo mais plausível. Bem, seria muito difícil. Mas você deve estar me dizendo como Haiti sobreviveria aos ataques da França. Bem, eu acho que poderia ter ajuda de países já independentes, com os hispanos, Brasil e também os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos não querendo europeus na América. Bem provavelmente ele iria ajudar, mas certamente para benefício próprio, mas não importa, porque ajudaria do mesmo modo. A França só teria uma grande chance de conquistar o Haiti no começo na Guerra Civil Americana, já que a França conseguiu derrubar e vencer a República do México, então dominar a ilha não deveria ser difícil. O problema para a França seria quanto tempo ele teria a ilha sob seu domínio por causa das rebeliões, que seriam muitas. Ainda com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos poderia enviar armamentos e mantimentos, até mesmo soldados, e ainda possivelmente com a possível guerra na Europa contra a Prússia, a França tiraria os soldados e possivelmente reconheceria a independência do Haiti, assim se livrando do seu problema e tendo o reconhecimento da França. Os países com o tempo iriam reconhecer sua independência. Bem, o segundo problema que fez o Haiti ser assim, bem, a forma de governo. Sabemos que Haiti é uma república. Sabemos que o Haiti já foi uma monarquia 3 vezes e sabemos que normalmente a república em país pobre normalmente tem instabilidade política, principalmente no Haiti. A república foi marcada por golpes e instabilidade que fez os Estados Unidos intervir no país, ficando em quase 30 anos controlando a ilha, e outra em 1994 para colocar um líder fantoche e também tendo os mulatos no poder. Eles fizeram uma parte de coisas que fez o Haiti ser pobre, já eu falo sobre, mas também teve líderes negros na república. Mas muitos fizeram coisas não muito legais, como corrupção. E esses líderes negros também consideramos o Papa e o Baby. Veja o que eles fizeram. E bem, a República do Haiti, bem, foi uma merda. E bem, a monarquia foi algo que surgiu 3 vezes, 2 como império e uma como reino. Império com Jean-Jacques I e Faustin I, e no reino Henri I. Eu acho que foi assim cronologia monárquica no Haiti, e em minha opinião a melhor forma de governo seria a monarquia no reinado de Faustin I. No seu reinado, como disse anteriormente, Navon iria atacar a República Dominicana porque esta
estaria em guerra com a França. Faustin foi obrigado a abdicar em 1859 por causa de uma conspiração do general Fabre Nicolas. Bem, estando em guerra com a França, creio que esse general não faria Faustin abdicar, já que estaria em prontidão na guerra, e também que uma abdicação naquele momento seria a coisa menos viável, já que estariam sendo atacados. Bem mais, e o Faustin I iria sobreviver bem sendo rei e um ex-general do exército. Acho que mais ele não viveria. Ele viveu até 1867, 2 anos depois do fim da Guerra Civil Americana, mas aí se me pergunta, mas a República não voltaria? Bem, tá aí uma dúvida mortal, porque o Faustin I tinha uma filha chamada Olivia Soulouque. Mais agora lembra do reconhecimento da França? Bem, o Haiti, sendo uma monarquia americana, não poderia ser reconhecido por alguns países, tipo os países espanhóis, mas alguém que realmente reconheceria primeiro seria o Brasil, já que naquele tempo era monarquia. E bem, outro problema seria a linha sucessora da família real haitiana. Eu pesquisei a linha sucessória da família real do Haiti, mas vi que termina com Joseph Soulouque, e nem adianta dizer, mas a família real de Jean-Jacques. Bem, para quem não sabe, Faustin I e filho de Jean-Jacques. Então não, você deve estar me dizendo sobre mais e o Henri Christopher. Bem, ele teve um filho, Henri II, mas morreu em 1820 com 16 anos, bem novo na verdade. Então a solução seria Joseph se casar e ter filhos com alguma princesa europeia para continuar a dinastia. Não sei qual seria, mas provavelmente seria de uma casa real bem forte ou não. Mesmo assim a dinastia continuaria. E o último e um dos grandes motivos pro Haiti ser pobre assim hoje e a desigualdade social que começou na independência com os escravos vindos da África. Um exemplo eram as línguas. O crioulo era uma língua falada por maioria da população e o francês era falado pela elite. E essa divisão fez que no país fez que as elites se dividissem. A elite mulata se deu muito bem hoje, a elite mulata e europeia também. E a mais rica que tem um monte de coisas luxuosas. Enquanto a população negra do Haiti, que é a maioria, e a mais pobre que sofre com fome, e por isso os jovens vão pro tráfico. E também foi fatura para a identidade que antes do terremoto de 2010, o que aconteceu e que o país era um pouco estável antes do terremoto, mas não tão pobre como hoje. Depois que ocorreu o terremoto, Haiti caiu em desgraça, instabilidade política, moral e ética. Depois do terremoto em 2010, o Haiti também ficou altamente endividado e também, como eu disse, da desigualdade social. O governo haitiano tendo que lutar contra o tráfico de drogas e o narcotráfico corrompeu o sistema judicial e as forças policiais. Já se fosse monarquia, eu não sei se teria extermínio da elite mulata e provavelmente teria estrutura na monarquia. Assim teria menos mortes feita pelo terremoto de 2010, possivelmente mataria bastante. No terremoto de 2010 morreu no Haiti mais de 300 mil pessoas no terremoto, mas aqui sendo uma monarquia e uma realidade diferente, hipótese possivelmente tendo uma estrutura boa para terremoto, mataria menos, como em uma hipótese. Então eu acho que seria no mínimo 100 mil mortos, porque esse terremoto foi muito forte. A magnitude desse terremoto foi de 7 e deixou 1,5 milhões de pessoas desabrigadas no Haiti. Aqui nessa realidade diferente, no máximo poderia deixar uns 800 ou 700 mil desabrigados, e ainda com a globalização isso piorou por causa da perda de identidade. Hoje o povo haitiano tem fama de ser um dos países mais pobres, que poucas coisas saem dele, sendo para mim o lar da ONGs. E como disse, a desigualdade e esse tanto de ONGs que tem hoje, nessa realidade possivelmente teriam poucas ONGs e a desigualdade social poderia ser muito menor que hoje. Bem, eu tive vontade de fazer esse vídeo pela recente notícia da morte do presidente haitiano Jovenel Moïse, e eu tive interesse pelo assunto e descobri tudo isso que falei no vídeo, e também errei algumas coisas no vídeo,
Mas vou começar a fazer vídeos sobre ocasiões históricas, tipo porque algo ocorreu ou tipo e se a Alemanha, ou vídeo de explicação sobre algo. Bem, o meu primeiro vídeo foi uma merda, porque não sabia mexer no Camtasia. Esse é o vídeo do Bolsonaro. Bem, vou tentar melhorar as coisas daqui em diante. Bem, comente o que achou do vídeo. Bem, tchau.